Abra comigo as Escrituras Sagradas, você que tem a Bíblia em mãos. 1 Samuel, capítulo de número 16. Quero louvar a Deus uma vez mais, por me dar a honra, o privilégio, a oportunidade, por estar convosco. Louvar a Deus pela vida do pastor Hélito, pela vida da esposa, do filho, da família, pela vida dos obreiros. Quero louvar a Deus pela vida também da minha esposa, a pastora Adriana. Louvar a Deus também pela vida do diácono José, diaconisa Ilceia, por toda essa família em Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Fui convidado para transmitir a palavra do Senhor acerca desse culto, nesse dia de hoje chamado sábado. Aleluia, glória a Deus. Acerca dos jovens, né? Todos nós somos jovens, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, como esse culto é específico acerca dos jovens, eu quero falar acerca também do jovem, amém? Amém. E eu tenho a certeza que o Senhor já tem falado conosco desde o início desse culto e vai continuar falando conosco, amém? Amém. 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao verso 7. Todos encontraram? Amém. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo a Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e diz: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé o sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, e nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Amém. Pode tomar teu assento. Aleluia. E continue dando liberdade ao Espírito Santo em nome de Jesus. Porque onde o Espírito do Senhor há liberdade. E aqui nós se reunimos, se agregamos, se ajuntamos para apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, é o nosso culto racional com ordem e decência. Aleluia. É verdade que a antiga aliança é a sombra do que viria na nova aliança, na dispensação da graça, a qual nós estamos vivendo pela bondade, misericórdia e graça da parte de Deus. O escritor aos Hebreus deixou registrado no capítulo 13, no verso 8, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele está acima de tudo, no controle de tudo, no domínio de tudo, sentado sobre o seu trono. É o que reina e que governa. Tudo foi criado por Ele, de tudo que existe e subsiste. A Ele pertence o fôlego de vida. E tudo que nós temos, nada é nosso, tudo é dele. Nós somos mordomos de Deus. Nós somos administradores de Deus. E é verdade que Deus se manifestou, se revelou de diversas formas na antiga aliança. Um povo de Deus que viveu diante de uma dispensação da parte de Deus sem lei. Um outro povo que viveu diante de outra dispensação da parte de Deus, debaixo da lei. Acerca dos 10 mandamentos que Deus deu ao profeta Moisés. E é verdade
que Deus resumiu os 10 mandamentos em 2. Aleluia. Amará a Deus de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo entendimento. Aleluia. Glória a Deus. E amará o seu semelhante como a ti mesmo. Aleluia. E diante desse texto ao qual nós acabamos de ler, é verdade que Deus usou os seus profetas para orientar o seu povo. Glória. É verdade que no capítulo 3 de Amós, no verso 7, o Senhor Jeová nada faz, antes revelar os seus servos, os seus profetas. Aleluia. E Deus se manifestou, se revelou através do profeta Samuel. Aleluia. É verdade que o povo estava decepcionado acerca dos acontecimentos, do pecado, a rebeldia, a desobediência. É verdade que os filhos do sacerdote Eli, Maravilhoso. diante do pecado, a rebeldia, a desobediência, o povo contemplando, enxergando, avaliando, Maravilhoso. e a situação indo de mal a pior. E aí os anciãos maiorais chegaram diante do profeta Samuel e clamou por um rei que fosse diante deles, porque a situação estava precária diante do pecado, a rebeldia, a desobediência, a transgressão acerca dos filhos do sacerdote Eli. É verdade que o sacerdote Eli, já avançado na idade, deixou de uma forma de honrar a Deus e honrava mais seus filhos. E aonde Deus também se manifestou, se revelou e falou ao sacerdote Eli: você deixou de me honrar, está honrando mais seus filhos que a mim. E Deus também permitiu que os 2 filhos do sacerdote Eli, que foram para a batalha, para a guerra, foram mortos, executados, perderam a oportunidade de viver sobre a face da terra. Porque o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, o nosso Senhor, é um Deus que nos poupa, livra, guarda, protege, nos conserva com vida, é um Deus que prolonga os nossos dias de vida na face da terra. Mas diante da escolha dos 2 filhos do sacerdote Eli, diante da escolha, a lei da semeadura, aquilo que nós plantar, nós vamos colher. E Deus é justo. E assim então foram para a guerra, para a batalha, para a peleja e não voltaram mais. Os 2 foram mortos, porque escolheram, viver dessa forma. Nós temos a cada dia a escolha de viver diante de Deus, no centro da vontade de Deus, permanecer no centro da vontade de Deus, não deixar o centro da vontade de Deus e aprender a viver na dependência de Deus, honrar a Deus, ser fiel a Deus e obediente à sua palavra. Porque é uma promessa da parte de Deus: aqueles que honram a Deus serão honrados por Deus na terra. Deus é fiel. Jeremias capítulo 1, verso 12, ele vela pela sua palavra para se cumprir, e ela vem se cumprir no dia após dia. Deus tem compromisso com a sua palavra e tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Passará os céus a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Todo joelho há de se dobrar e toda boca há de confessar que há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito Santo, um só batismo. E não há outro Deus além de Jeová. Nunca existiu e nunca vai existir. Ele é o único Deus, Criador do céu, da terra, do mar e da terra seca. Glória a Deus. Aleluia. Então os 2 filhos do sacerdote Eli morreram pelo pecado, a rebeldia, a desobediência. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, aqueles que creem, aqueles que são obedientes, diante da dispensação da graça que nós estamos vivendo, é o dom da vida eterna. Aleluia. Não só para esta vida, mas na eternidade com Deus. Mas também o sacerdote Eli, também avançado na idade, já não estava enxergando. E ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E é verdade que uma mulher que era casada
um dos filhos do sacerdote Eli. Ela também morreu. Só escapou a criança, só salvou a criança. A glória do Senhor se foi. E dessa família veio a tragédia, a morte. E não sobrou ninguém daqueles que sabiam discernir a mão esquerda e a mão direita, o bem e o mal, mas escolheu os dois filhos do sacerdote Eli, fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E venceu o tempo do sacerdote Eli também na terra, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E então a mau fama dos filhos do sacerdote Eli, diante dos maiorais, dos anciãos, clama por um rei que estivesse diante deles e fosse à frente deles. Mas o único rei diante do povo de Deus era Deus. Não existia rei nessa matéria de corpo, alma e espírito, que Deus o separou para estar diante do seu povo. Eles clamam por um rei como a outras nações. E o profeta Samuel se entristeceu. E Deus então animou, encorajou e disse assim: Samuel, faça o que eles estão pedindo, o que eles almejam e desejam. Mas eles vão ter uma grande decepção, porque o único rei diante do povo de Deus, na antiga aliança, naquele período, era Deus. E Deus então permitiu que Saul fosse separado e ungido como rei sobre Israel, o menor da sua casa, Aleluia! Glória a Deus! da tribo de Benjamim, das tribos da casa de Israel, que era 12 tribos. Ele foi escolhido como rei, ungido e separado para estar diante do povo de Deus. Glória a Deus! É verdade que para a salvação, Deus dá oportunidade para todos em todas as nações. Deus ama a todos, como nós devemos amar, perdoar e liberar o perdão. Deus não faz acepção de pessoa, como nós também não devemos fazer acepção de pessoa. Deus não leva o tempo de ignorância do homem e da mulher em conta. Pode ser a pior pessoa diante da nossa visão. Para aqueles que não crê, é impossível, uma causa perdida. Mas Lucas capítulo 18, verso 27. As coisas que são impossíveis aos homens não é impossível a Deus. A todos aqueles que crêem na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor, que coloca a fé em prática, na autoridade em nome de Jesus, sobre essa palavra, sobre essas promessas da parte do Senhor. Deus tem o poder de mudar a história da tua casa, do teu lar, da tua família e dos teus filhos para a glória de Deus. Porque Atos capítulo 16, verso 31, se crer em Cristo Jesus, será salvo tu e tua casa. É palavra de Deus, é promessa de Deus. Então lute pela salvação tua, da tua casa, do teu lar e da tua família para a glória de Deus até o último dia da tua vida nessa terra. Isaías 54, 13, todos os nossos filhos serão discípulos do Senhor. Não é um, todos. Os teus filhos, os nossos filhos, pertencem a Deus e são herança de Deus. E há uma promessa da parte de Deus acerca da paz abundante sobre a vida dos nossos filhos. Porque Cristo é o príncipe da paz. Ele nos deu a verdadeira paz. Desfrute dessa paz. Transmite essa paz. Compartilhe dessa paz. Lute pela salvação dos teus filhos, pertence ao Senhor, herança do Senhor. Josué 24, 15 diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós temos que fazer por toda a nossa vida como Josué e sua casa. Tomou uma decisão séria e falou para o povo: vocês precisam resolver hoje o servir a Deus dos seus pais ou a Deus, porque eu e minha casa tomamos uma decisão: enquanto viver nessa terra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, glorificado, exaltado é o nome santo do Senhor. Aleluia. Amados, eles clamam por um rei. Samuel se entristece, mas Deus anima, encoraja e diz:
Samuel, não se entristeça, porque eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. A nossa parte é mostrar o caminho. Jesus é o caminho. João capítulo 14, verso 6 disse Jesus: eu sou o caminho. Ele é o único caminho verdadeiro. Esse caminho é estreito, essa porta é estreita, certo? Exige renúncia e sacrifício da nossa parte. Poderoso, Jesus. Aleluia. Ele não é só o caminho, ele é a verdade. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. E quando o homem e a mulher quer mudança de vida, se cumpre João capítulo 8, verso 36: se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. E essa palavra, essa verdade, liberta o homem e a mulher da droga, da bebida alcoólica, da prostituição, da criminalidade, da injustiça desse mundo, do engano desse mundo, da prisão, da escravidão. Ele tem o poder de mudar a história da tua casa, do teu lar, da tua família, dos teus filhos. Ele não leva em conta o tempo de ignorância. Ele não tem o prazer na morte do ímpio, do pecador. Ele quer que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento. Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham a ser salvos. Deus não é Deus de confusão. E aqueles que creem em Deus jamais serão enganados e confundidos. O homem pode fazer confusão, a mulher pode fazer confusão, sem a orientação de Deus. Mas quem tem a orientação de Deus, crer nessa palavra, acerca das promessas do Senhor, e é obediente a essa palavra, jamais serão enganados e confundidos. Deus é fiel. Isaías capítulo 55, verso 11: as palavras que saem da boca de Deus, ela não volta vazia. Quem abre o entendimento do homem e da mulher é o Espírito Santo, que quebranta o coração do homem e da mulher, que convence do pecado, da justiça e do juízo. E aonde Deus encontra um coração aquebrantado, contrito, arrependido, que permite Deus mudar a história da sua vida, ela não volta vazia para Deus, mas ela apraz e prospera naquilo que Deus enviou. Louvado, glorificado, exaltado é o nome santo do Senhor. E o profeta Samuel assim fez conforme Deus ordenou ele fazer. Ungiu Saul como rei sobre a casa de Israel. E é verdade que Deus deu uma ordem através do profeta Samuel a Saul. E ao encontro desse povo amalequita e destruir todos, desde o maior ao menor, de homens e mulheres e crianças. Porque desse povo não escaparia um. E Deus traz a memória, porque quando o povo subia do Egito, o povo de Deus, esse povo, esse rei chamado Agag, que está aqui, sobre esse texto, sobre essa história, pode passar os dias, semanas, meses e anos. Deus não esquece. É bem claro que Deus disse através do apóstolo Paulo, apóstolo São Paulo, que ninguém engana o seu irmão em negócio nenhum, que Deus é vingador de tudo isso. Aleluia. E aquele que engana vai sendo enganado de mal a pior. E aquele que age de engano não permanecerá na congregação do justo. E coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo. Não cabe a nós fazer justiça e vingança. Deus diz: a mim cabe fazer justiça e vingança por vós. Mas não é no tempo nosso. O nosso tempo é cronos. Mas o tempo de Deus é kairos. O nosso tempo é cronos. Queremos resultado hoje. Mas o tempo de Deus é kairos. Não chega nem adiantado nem atrasado, mas no tempo certo. E agora Deus traz a memória. Através do profeta Samuel, entrega a mensagem, a palavra a Saul, para executar juízo, matar todo esse povo. E ele
para então trazer o juízo da parte de Deus. Então Saul, juntamente com o povo, como rei, como líder, mata maiores e menores, homens e mulheres e crianças, mas traz consigo vivo o rei Agag, e traz consigo vacas, ovelhas. Seja perseverante em cada área da sua vida e não perca a esperança. Porque ele deu ouvido ao povo, temeu o povo e fez a vontade do povo de trazer o rei com vida e o melhor do rebanho. Deus falou através do profeta Samuel: melhor é obedecer que sacrificar. Não adianta eu orar muito, jejuar muito, santificar muito, ler as escrituras sagradas muito, mas se eu não vigiar, é um sacrifício de tolo perdido. Então, Deus requer mais obediência que sacrifício, mas o sacrifício com vigilância, com prudência e obediente à palavra aí é válido. Mas não adianta nós sacrificar e não ser obediente a Deus, a sua palavra. Deixar de seguir a Deus e não executar a palavra de Deus, o sacrifício é em vão. Foi o que o profeta Samuel falou a Saul. Tem muito mais Deus se agradar de nós pela obediência que ficar sacrificando à toa e entrando pelo caminho do pecado, a rebeldia, a desobediência e a transgressão. E nós temos que ser obedientes aos líderes, pastores que estão diante da igreja do Senhor, porque eles velam pela nossa alma de dia e de noite diante de Deus. Então nós não podemos se revoltar contra os líderes espirituais, não podemos entrar pelo caminho da murmuração, do pecado, da rebeldia e desobediência. Nós temos que ser obedientes a Deus e ser obediente à liderança que Deus colocou diante da sua igreja para a glória de Deus. Louvado, glorificado, exaltado é o nome santo do Senhor. E é verdade então que Saul chegou da guerra, da batalha, da peleja, e Samuel foi ao encontro dele e ouviu o barulho do mugido do animal. Qual é esse mugido que eu estou ouvindo agora? Aí Saul diz assim: trouxemos o melhor do rebanho, e o rei Agag também convida. Aí ele falou: espera um pouquinho aí, que Deus falou comigo, se manifestou e se revelou. Tenho algo da parte de Deus a te dizer. Aí agora nós vemos aqui: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Samuel entregou a verdade da parte de Deus, e nós temos que pregar a verdade e ensinar a verdade. Nós temos que ter compromisso com a palavra de Deus. E aí ele falou a Saul: você deixou de seguir a Deus e de executar a palavra de Deus, e Deus o rejeitou você como rei sobre Israel. E Deus se arrependeu de ter separado e ungido você como rei diante do povo dele, porque você foi rebelde, desobediente, você deixou de honrar a Deus, de executar a palavra de Deus. Você temeu mais o homem e a mulher, ouviu o que o homem e a mulher falou e não fez o que Deus ordenou a fazer, trazendo para hoje, porque eram homens que estavam lá, era Saul, mas hoje a igreja de Cristo é composta de homens e mulheres. Então não adianta o homem e a mulher assumir a tribuna e querer que pregar ou ensinar o que ele quer, mas é o que Deus quer. Não adianta a casa estar cheia, mas aí o líder e todo o rebanho ir para o inferno e perder a eternidade com Deus e ser condenado. Melhor é pregar a verdade e ensinar a verdade, porque quem ama fala a verdade, quem ama ensina a verdade. Então agradeça por homens e mulheres que pregam a verdade e ensinam a verdade, porque o Espírito Santo está te preparando
preparando para te honrar nessa terra, como já tem honrado e quer te honrar. E ainda o Senhor quer te abençoar sem mais nessa terra. E o Senhor quer te levar para a eternidade. Um novo corpo, um novo nome, uma nova casa, uma nova morada. A recompensa, o galardão. Então permaneça e seja fiel a Deus. Siga Deus, anda com Deus, caminha com Deus, viva com Deus. Execute a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus, pratica, guarde e vença pela mesma. Em nome de Jesus de Nazaré, para a glória de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Não precisar Espírito Santo, a qual está selado para o grande dia da redenção. Ele é uma pessoa, Ele tem ciúmes de nós, Ele nos ama, tem cuidado de nós. É Ele que nos capacita, é Ele que nos orienta, é Ele que nos ensina, é Ele que nos cura, sara, restaura, renova as nossas forças e está nos preparando para nos levar à eternidade, ao encontro de Cristo nas nuvens. Seja grato a Deus pelo sacrifício vicário de Cristo no Calvário e permaneça e vai até o fim, porque Deus te ama, Deus é contigo. Tu és útil, Deus acredita em você, Deus investiu em você, Deus confia em você e confiou um depósito e te deu segundo a tua capacidade, porque tem temido aquilo que tenho falado, se manifestado, se revelado. Não sou Deus e Senhor da tua vida. Labassu, recanda, labassu, lamai, churecanda, lai, decanda, lamachu, recanda, labassu. Permaneça diante da minha presença. Não temas daquilo que há por vir. Sou eu que estou diante dessa peleja. Lamassu, decai, decai, decou, lamassu. Sou eu que renovo as tuas forças. Sou eu que te livro. Sou eu que te guardo. Sou eu que te sustento. E como pela tua mão te digo, não temas. Lamassu, decai, decou. Diante desse tempo, diz o Senhor, lai, decai, decom, lamai, recalabaçu, decom. Aleluia. É maravilhoso, meu Pai. Aleluia. Samuel entregou a palavra a Saul, dizendo assim: você deixou de seguir a Deus e executar a palavra de Deus? Deus está levantando o melhor que tu. Se nós não queremos seguir a Deus, andar com Deus, caminhar com Deus, viver com Deus, ter relacionamento com Deus, comunhão com Deus, falar com Deus, se comunicar com Deus, não queremos ser obedientes a essa palavra, não queremos viver essa palavra, não queremos guardar essa palavra, Deus vai levantar pessoas melhor que nós, para seguir Ele, andar com Ele, viver com Ele, caminhar com Ele, falar com Ele, se comunicar com Ele, ter relacionamento com Ele, e executar a sua palavra, honrar Ele, e ser fiel a essa palavra e fazer a vontade dEle. Tem pessoas melhor que nós, irmãos. Então, guarda o que Deus te deu, execute e faça a vontade de Deus a cada dia. Não estamos em vão aqui, Deus está sobre as nossas vidas, sobre esse lugar. É Deus que nos trouxe aqui nessa noite. Louvado, glorificado, exaltado é o nome santo do Senhor.